resenha de hoje, bora falar de Juventude de Maio? Alô pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu trago pra vocês a resenha de Juventude de Maio, que foi a resenha pedida pelos membros do canal. Já deixa aí a sua curtida, confere se você tá inscrito no canal. E é claro, deixa aqui nos comentários todas as suas impressões de Juventude de Maio também, tá? Afinal de contas, aqui no canal o vídeo é feito em conjunto. Eu dou as minhas impressões e quero saber a de vocês também. E aproveito para pedir desculpa já aí antecipado por esse tec do vizinho que tá reformando. Mas se eu for esperar esse homem acabar a reforma dele, não vai dar, né? Então, bora continuar. Juventude de Maio é um dorama da KBS de 2021, 12 episódios de 70 minutos cada. Estrelando os atores Lee Do-hyun e Go-mi-chi, eles dois que já trabalharam juntos anteriormente em Sweet Home e que vão trabalhar novamente em Sweet Home, minha filha, agora que ele foi renovado para mais 2 temporadas. E agora eu fiquei com dúvida, será que Sweet Home veio antes de Juventude de Maio? Eu acho que sim. É um dorama dos gêneros de drama, dorama histórico, e a emissora também coloca como romance, mas assim, eu não sei se eu chegaria em alguém e falaria, nossa, vai ver aquela história de romance que se passa na ditadura, vai ser só coraçõezinhos nos olhos. Sei lá, me parece mancada enganar a pessoa desse jeito. Pra eu não quebrar o clima dessa resenha aqui, afinal de contas, Juventude de Maio precisa de um clima, eu já vou fazer a minha autopubli do amor neste exato momento. A minha loja coreanismo.com.br está de volta e lá você encontra produtos para fãs de dramas coreanos e para fãs do BTS. Lá está disponível a minha coleção de pulseiras inspiradas em doramas que eu desenvolvi pensando nos doramas mais lindos que eu já assisti e, é claro, as maquiagens da BT21, que são produto oficial original do BTS. Corre lá para conhecer e comprar as suas peças em coreanismo.com.br. Em Juventude de Maio a gente vai conhecer o Won Hee-tae e a Kim Yeon-hee. Hee-tae é um jovem estudante de medicina que já deveria ter se formado, mas ele preferiu ficar um pouco mais na faculdade, pois só sendo universitário que ele poderia participar do Festival Universitário de Música. Parece um motivo bobo para alguém atrasar a sua formatura, e até o final dessa história a gente vai descobrir se era realmente isso ou não. Já que Kim Yeon-hee também é uma jovem que já deveria ter se formado no colegial. Mas ela acabou largando os estudos no último ano do colégio. Hoje ela trabalha como enfermeira e não fica muito claro pra gente se ela fez algum supletivo e depois foi para a faculdade de enfermagem ou se enfermagem naquela época nem era uma faculdade e ela simplesmente conseguiu um emprego no hospital e lá aprendeu tudo o que ela sabia. Mas o que sim sabemos é que ela está bastante empenhada em sair do país e ir para a Alemanha estudar. E esse desejo da Myung-hee é o que dá início à história. E fala muito também da Myung-hee e das outras mulheres de sua época. Uma época de transformação, quando as jovens mulheres estavam mais preocupadas em salvar o país dos militares do que criarem uma família em um regime de repressão. E Soo-hyun é a melhor amiga de Kim Yeon-hee. As duas se conhecem desde os tempos de colégio. E o irmão mais velho da Soo-hyun, e Soo-chan, também trata a Myung-hee como se fosse sua própria irmã. Este é um personagem adorável e será muito importante para os ensinamentos que Juventude de Maio leva à audiência, que não deve ficar passiva ao assistir essa história, entendendo que tudo aquilo ali é apenas o passado. Quando não se aprende com o passado, ele se repete. Soo-chan pode ser o personagem mais próximo de nós, do futuro, caso a gente não aprenda com o passado. Para conseguir o dinheiro que ela precisa para estudar fora, a Myung-hee trabalha duro no hospital, economiza tudo o que pode. O padre da sua igreja conseguiu colocá-la em uma bolsa de estudos,
mas isso só vai dar certo se ela conseguir uma boa quantia de dinheiro para viajar até junho, mês que vem. É interessante ver como a história inteira se passa apenas no mês de maio. Apenas 31 dias, nem isso. Tão pouco tempo já foi suficiente para mudar a vida de tantas pessoas. De repente, uma proposta tentadora. Diferentemente da Myung-hee, a Suryeon sempre teve uma vida de luxos. Ela é uma revolucionária, como tantos outros jovens da época. Mas será que o luxo a permite? Será que todos os seus privilégios e o fato de utilizá-los quando necessário não a impedem de ser uma revolucionária constante? Para se redimir com seu pai, que a soltou da prisão política quando ela foi presa no último protesto, a Myung-hee acaba aceitando ir num encontro às cegas. Agir como uma jovem mulher tradicional. Cuidar de criar a sua própria família e não lutar pela liberdade da família dos outros. Quer dizer, ela acaba aceitando entre muitas aspas, porque ela dá um jeito de não ir nesse encontro. O parceiro de encontro dela é o Hwang Hee-tae, que também tá nessa de tentar ser o homem tradicional, que se empenha em casar e ter sua família. E ele tem que ser esse homem porque é outro seguindo os caprichos de seu pai. O pai de Hee-tae é um dos chefes de alto escalão do governo. Um dos mais poderosos, aquele que manda soltar e manda prender. Manda torturar e manda matar. Isso quando ele não faz com as próprias mãos, o que também não é raro, já que constantemente é ele mesmo que lidera os inquéritos. Que nada passam de sessões de tortura, onde os militares já decidiram o que querem ouvir. E vão espancar, afogar e mutilar o torturado até que ele confesse o que, na maioria esmagadora das vezes, nunca foi feito. Foi só a imaginação doentia e sádica de seus algozes. Hee-tae ficou preso a seu pai quando lhe pediu um favor. Uma amiga foi agredida violentamente em um protesto. Quase morreu e precisava de tratamento. O pai conseguiria mantê-la viva por ter contatos no hospital. Lhe conseguir um leito, uma chance de sobreviver. Em troca disso, Hee-tae só precisaria vender a sua alma ao demônio. Ou melhor, precisaria vender o seu corpo e o seu futuro. A esposa que o pai dele escolheria. Uma mulher de família rica, que ele pudesse extorquir e enriquecer ainda mais. Interessante como as coisas são. Hee-tae e sua mãe, que havia sido cantora de bares, eram vistos como inferiores. A mãe era vista como prostituta na sociedade, engravidando de um homem com quem ela não era casada. O que, aqui entre nós, era uma bênção do senhor, né? Depois que ela faleceu, Hee-tae foi morar com o pai. E depois dos encontros às cegas, ele começou a ser visto pelas pessoas como prostituto também. O cara bonito que seguia os passos da mãe e que casaria com a menina rica só pelo dinheiro. Os dois, na verdade, nunca se venderam. Já o pai do Hee-tae era sim um cafetão. Não é interessante como a sociedade sempre bate no mais fraco e deixa os verdadeiros agressores impunes, até mesmo de um simples julgamento? Nem fofoca fazem desse povo. Hee-tae não quer ir nesse encontro, mas vai. E lá ele conhece a bela Suryeon, ou pelo menos era o que ele pensava. Porque quem vai no encontro, na verdade, é a Myung-hee. Ela fez um acordo com a Suryeon. 3 encontros com Hee-tae e conseguir espantá-lo de vez em troca de uma passagem de avião para a Alemanha. Praticamente a avó da Shin-hari de pretendente surpresa. A Myung-hee também entrega pra gente essa dinâmica engraçada, leve e deliciosa de assistir. Aprontar de tudo e mais um pouco para espantar o boy. E com isso conseguir apenas que ele se apaixone rapidamente por seu jeito divertido e espontâneo. Essa é uma parte muito gostosa da história. Ver como o Hee-tae vai se apaixonando rapidamente pela doce Myung-hee, como ela vai se alegrando ao lado dele e como os dois criam grandes esperanças para aquele maio. Mas não vamos nos enganar, a gente está em maio de 1980, na cidade de Gwangju,
e 1/3 do mês foi tomado por um dos maiores massacres na história do povo coreano, o massacre de Gwangju. Estima-se que 600 pessoas morreram nos 9 dias de massacre. Estima-se, porque alguns dados como mortos podem estar vivos. Muitos dados como desaparecidos devem estar mortos. Algumas pessoas não se reencontraram até hoje. Algumas vai saber se vão se reencontrar. E outras se perderam para sempre. Essa é uma história real. Não a história da Myung-hee e do Hee-tae, mas a história do massacre. O que torna tudo pior, não acha? Quantas Myung-hee existiram? E quantos Hee-tae? Quantas Suryeon e quantos Soo-chan? E onde é que eles estão hoje? Se eles tinham uns 26 anos em 1980, hoje, em 2022, eles têm 68 anos. Eles estão entre nós. E onde é que estão os seus torturadores? Depende. Se algum torturador tinha 26 anos em 1980... A produção é impecável. Todos os atores interpretam seus personagens muito bem. Do-hyun e Min-shi trabalham tão bem juntos. E na verdade, pra mim, isso sim é que é química de ator. Não é essa bobeira de ai, o casal beijou muito bem, eles têm muita química. A química dos atores acontece quando aquelas pessoas trabalham tão bem juntas, sabem tão bem jogar o faz de conta dentro de uma cena que é tudo 100% crível. E vê-los trabalhando juntos em Sweet Home, onde eles interpretam irmãos com um relacionamento bastante conturbado, e depois vê-los trabalhando em Juventude de Maio, quando eles interpretam um casal se apaixonando e enfrentando juntos um inimigo muito maior, a ditadura militar. Isso sim é química de ator. Outros atores que se destacaram para mim foram o Oh Man-sok, que interpreta o demônio, mais conhecido também como o pai do Hee-tae, e Sang-gi, que interpreta o Soo-chan, e Kim Won-hee, que interpreta o pai da Myung-hee. Mas aí também, né, é chover no molhado, porque não tem muito como ele não se destacar em qualquer coisa que ele fizer. Se ele fizer o bartender num dorama que ele só aparece no episódio 1 e nunca mais, ele vai se destacar. Coisa que aconteceu, Link, Eat, Love, Kill. Eu acho que esse é um drama coreano incrível. Dei graças a Deus quando eu percebi que eram apenas 12 episódios e não 16, porque ele é tão verdadeiro que chega perto do fim, ele começa a machucar. O ápice do dorama, na verdade, nem é grandes spoilers. Mas assim, não grande coisa. Quer dizer, a história é uma história sobre ditadura. Se você conhece alguma história de ditadura que é só felicidade, pô, coloca aqui embaixo que todo mundo vai querer saber. Mas eu sinceramente duvido que exista, porque até no lado opressor a gente viu que a repressão cria destruição. Além disso, o negócio é anunciado, né? Se você prestar atenção em cada detalhe, já sabe desde a primeira cena o que vai acontecer e mais pra frente com quem vai acontecer. É quase como uma batata quente, passando de mão em mão. E aí sim, mais do que isso, é spoiler. E por falar em spoiler, é isso que vem agora. Então se você não gosta de spoiler, pode pular para essa minutagem aqui e ver apenas a nota do dorama. E na verdade nem é muita coisa também que eu quero falar nessa sessão de spoiler. Eu só quero focar no Soo-chan e o que ele representa. O Soo-chan representa a nossa parcela da sociedade que sempre acha que não é com eles. E que a repressão e o poder não vai atingi-los porque eles são cidadãos de bem. A gente precisa entender uma coisa. Pro mal não existe cidadão de bem. Você não é especial. Eu não sou especial. Ninguém tá seguro de ter que lidar com a maldade de gente que entra no poder. Eu tô até que bastante aliviada que essa resenha vai ser liberada agora só para os membros. E na época que ela for liberada para o público geral, as eleições já vão ter passado e a gente já vai saber o que vai ter acontecido de 2022 para 2023. Porque é o tipo de vídeo que eu sinto que vai gerar muito comentário errado. O nosso problema como sociedade é que a gente continua lidando com política de uma forma alienada. Uma parte lida com isso como se fosse partida de futebol. Corinthians versus Palmeiras. É tão ridículo
criam discursos extremistas como se o outro lado fosse vilão e o seu lado fosse do bem. E isso só dá força para aqueles que sentam nas cadeiras mais altas. A gente já viveu nesse país uma ditadura de direita e a gente acabou de assistir Juventude de Maio, que também tem uma ditadura de direita. A gente viu o que ela é capaz de fazer. A Coreia do Norte vive até hoje em uma ditadura de esquerda e por mais que ela tente esconder o que o povo de lá passa, a gente consegue saber o que uma ditadura de esquerda também é capaz de fazer. Então será mesmo que é tão difícil entender o óbvio? O problema é o poder. O problema são as pessoas podres que a gente põe no poder e aí a gente é feito de gado, achando que político é Jesus e vai nos salvar. A gente não tem que tratar político como Jesus. A gente tem que tratar político, na verdade, como funcionário. E a gente deveria ser, eu acho que é o único caso onde a gente deveria ser isso, um chefe bem carrasco. Deu conta? Deu conta. Não deu conta? Rua. Passa no RH. É bizarro. A gente consegue fazer isso uns com os outros. Quanto chefe escroto não existe por aí? Agora, quando a gente tá falando de político que recebe salários milionários que a gente paga do nosso bolso, aí a gente não consegue. E uma outra parte de nós, uma outra parte da sociedade é o sutiã. Pessoas boas, decentes, mas que acham que como elas vivem vidas boas e decentes, elas nunca serão atingidas por nada. Aí vem a repressão, as agride, as mata e faz com que elas acordem para a vida quando já é tarde demais. Eu não me lembro onde eu ouvi esse pensamento uma vez, não fui eu que criei isso aqui não, mas dizia algo assim: eu não posso lutar só as minhas batalhas e deixar que a opressão mate as outras pessoas, porque quando a opressão vier e eu precisar de ajuda, estarão todos mortos e eu não vou ter ninguém para lutar ao meu lado. O sutiã acordou num momento que ainda não era tarde demais para ele, mas era tarde demais para muitos que ele poderia ter ajudado. Ele seguiu em frente na luta com seu pai e sua irmã. E era isso mesmo, ele tinha que fazer isso. Seguir, lutar, resistir. Mas o que ficou para trás realmente ficou. Foi perdido e não voltará. Ah, sim! E se o Hite não tinha terminado a faculdade só porque ele queria ir no Festival Universitário de Música? Sim, era só isso mesmo que ele queria. Ele era um jovem comum e normal. E ele só queria ter vivido uma vida comum e normal. A nota de Juventude de Maio pra mim é 10. Um dorama sem falhas. Só não aconselho para os extremistas de direita, os extremistas de esquerda e os extremistas do final feliz. Ele vai embrulhar o estômago de vocês todos, tá? Para os extremistas de final feliz, gente, procura uma comédia romântica, tá? Cheio de comédia romântica aí para vocês assistirem. E para os extremistas de lá e de cá, aí procurem tratamento, capaz que o psicólogo ajuda. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal e não esquece também de deixar suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Agora, aqui do lado, eu vou deixar pra vocês uma playlist com tudo que tem disponível no Cocoa e eu já resenhei, afinal de contas, Juventude de Maio é um dorama que você consegue assistir lá. Clica lá e eu te vejo nos próximos vídeos. 나중에 봐요!